Olá, meu nome é Paulo Roberto Amado Júnior e eu gostaria de conversar com você sobre algumas oportunidades de recuperação de crédito tributário. Basicamente, no Brasil existem três tipos de regime jurídico tributário. O Simples Nacional, para empresas que faturam até 4.800.000 ao ano, o lucro presumido, que fatura até 78 milhões ao ano, e o lucro real, para empresas que faturam acima de 78 milhões anual, e ele também é obrigatório para instituições bancárias e algumas outras elegidas ali pela legislação. O que é importante saber? Que para cada regime jurídico tributário existem possibilidades de recuperação de crédito tributário. É humanamente quase que impossível acompanhar tantas alterações na legislação brasileira. O primeiro passo, então, é identificar qual é o regime jurídico tributário da empresa, para que aí então possamos eleger as oportunidades de recuperação de crédito tributário. Como, por exemplo, no Simples Nacional, hoje se fala muito no PIS/COFINS monofásico. É a tributação que é gerada lá no início da cadeia de produção. Quem produz paga o imposto por toda a cadeia. Muitas vezes o empresário acaba pagando em duplicidade o PIS e COFINS, que é monofásico, que existe uma relação no próprio fisco de produtos que estão isentos disso porque foi pago no início da cadeia. Então essa é uma oportunidade de recuperação de crédito tributário para o Simples Nacional. Vamos agora tratar do lucro presumido, né? Dentre as mais variadas possibilidades aí, temos um tema que está aguardando julgamento, que envolve a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e da contribuição sindical sobre o lucro líquido. Porque diferente do lucro real, onde eu tenho a apuração pela LALUR, que é o livro de apuração do lucro real, onde eu coloco ali os valores que a empresa tem de receita, de despesa, eventual prejuízo, e ali eu consigo então fazer essa exclusão na própria apuração da LALUR. No lucro presumido não, porque ele é feito sobre o montante global, é feita a apuração e sobre aquele montante que foi apurado pela contabilidade, então se aplica a alíquota. E no lucro real então tem a tese do século, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, a exclusão do ICMS de uma série de outros impostos, né, da base de cálculo, porque o ICMS não pode compor a base de cálculo de nenhum tributo. Uma tese muito comum também, bastante trabalhada nas RTs, que são as recuperações de crédito tributário, é o teto de 20 salários sobre a folha de pagamento. Muitas empresas acabam pagando sobre o total da folha de pagamento, mas existe um teto de 20 salários para os terceiros, né, que além do INCRA, o Sistema S, né, o SESC, SENAC, enfim, toda essa estrutura, o SESI, eles, cada um tem uma porcentagem. Então, somando todas essas porcentagens, quando se paga a terceiros, dá 5,8%. As empresas pegam a folha de pagamento e aplicam a alíquota de 5,8% sobre a folha total, quando na verdade existe um teto de 20 salários. Então, tudo isso é feito por meio de uma apuração, de um diagnóstico jurídico empresarial, por meio dessa análise minuciosa aí de documentos, com uma equipe, com auditores, contadores, advogados. Existem maneiras, então, de se recuperar o que foi pago a mais nos últimos 5 anos. E existem basicamente duas formas de se recuperar o crédito tributário. A forma administrativa, que é menos onerosa para a empresa, e você pode, ao final dessa apuração, compensar a própria tributação. E existe o meio judicial, para aquelas teses que ainda não são formadas ou não estão já sedimentadas pelo próprio fisco, que dependem de um julgamento, e é uma forma mais onerosa, né? Também existem meios, por meio de uma ação declaratória, por meio de um mandado de segurança. O mais seguro para a empresa, claro, sempre o mandado de segurança, porque não gera risco de sucumbência. Feitas estas considerações, espero ter aclarado aí um pouco sobre o mundo da recuperação de crédito tributário para as empresas, as formas que existem para estancar a descapitalização desnecessária do empresário, uma maneira que também se recuperam valores para o fluxo de caixa, né? Imagina uma empresa com mais dinheiro, o caixa é rei numa empresa, e dinheiro em caixa permite ao empresário tomar decisões de próximo passo, de investimento, de reestruturação, né? E existe também a própria compensação tributária. Um beijo grande a todos e até a próxima, pessoal!